Basta uma notícia sobre desastres. Se você for assistir um noticiário sobre algum desastre, é, um desastre aéreo, uma barragem que rompe, coisas sérias, é, você vai ouvir, você vai ouvir uma expressão do tipo: nunca existe só uma causa para um desastre. Nunca existe só uma causa para um avião cair, nunca existe só uma causa para uma barreira ruir e levar vidas, propriedades no caminho. É, é sempre muita coisa junto, tem que muita coisa operar junto para gerar um desastre, uma situação crítica. Desculpe pela água, está muito seco aqui em Brasília. Nunca existe só uma causa para clubes que caem para a segunda divisão ou vão mal em campeonato, né? Então, para descontrair um pouco, é sempre um conjunto de causas que levam a um problema. Pode ir pensando assim, você pode voltar à máxima lá do Ana Karenina, né? De que todas as famílias felizes são iguais, mas que as famílias infelizes, cada um é a sua própria maneira, né? Então, as causas para a desgraça, para o desastre, são muitas. São muitas. E cada história você tem que ver quais foram as causas mais importantes e mais definitivas. Então, nós podemos passar um curso inteiro, talvez, tentando entender as possíveis causas e quanto cada uma colaborou para a grande crise dessa década. Mas é muito difícil fazer uma lista dessas causas e não incluir a questão fiscal. Houve um problema fiscal no Brasil. O problema fiscal no Brasil estourou, trazendo uma série de problemas. Comprometeu a ação do governo. Isso aconteceu nos municípios, nos estados e na União, em graus diferentes de gravidade. Nós temos alguns casos dramáticos em estados, por exemplo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais ficou mal, Brasília, aqui em Brasília, nós chegamos à beira ali de começar a não conseguir pagar pessoal. Então, nós tivemos alguns casos menos graves. Em termos de estado, a gente sempre lembra o Espírito Santo, que conseguiu se equilibrar melhor, o Ceará com desempenho melhor. Então, mas todos, de alguma maneira, foram afetados. E a União também foi afetada. Então, um dos componentes dessa grande crise é o problema fiscal. E o problema fiscal é agravado, ou pelo menos foi agravado ali no começo, pela questão das pedaladas. Nós vamos já falar melhor sobre o que são as pedaladas. Mas essa pedalada, porque ela saiu do âmbito econômico e entrou no âmbito político. Então, algumas pessoas gostam de dizer que a crise econômica, a crise política que precipitou a crise econômica, eu creio que a direção oposta talvez seja mais razoável, né? Quer dizer, a crise econômica que acabou precipitando a política. Se a gente não tivesse tido uma crise, talvez as pedaladas não tivessem nem que ter subido tanto, não teria tido tanta gente incomodado com o governo e etc. Então, eu creio que a crise econômica. Mas é porque eu sou economista. A gente sempre é assim, né? O pessoal que trabalha com jornalismo tende a superestimar a importância dos jornais, o pessoal que trabalha com medicina. E aí cada um puxa a sardinha para o seu. Eu, como economista, tendo a superestimar, talvez, a importância da economia. Mas é uma leitura que eu acho que vale a pena refletir. O fato é que aquele monte de estímulo que começou a ser dado, e nós vimos isso desde a unidade anterior, e vimos nessa unidade, esses estímulos ao investimento, ao mesmo tempo a rede social do governo. O governo, ao mesmo tempo que queria fazer uma rede social, ele queria dar um monte de estímulo. Nós queríamos juntar, nessa década, de alguma maneira, ou desde o final da década passada, o Brasil resolveu ter o melhor dos dois mundos. Nós queríamos ter aquele modelo do Estado indutor do crescimento, botando muito subsídio, investindo, botando dinheiro lá dos anos 60, 70. E ao mesmo tempo nós queríamos ter a rede social dos anos 90, primeira década do século XXI. E a ideia é interessante, né? Por que não fazer tudo? Tem críticas, durante o curso nós vimos muito, às vezes faz errado e tal, mas dá para imaginar uma pessoa pensar, por que não pegar os dois? Mas faltou dinheiro. A conta não fechou, não deu para arcar com tanto peso, ao mesmo tempo o peso das políticas sociais que cresceram nos anos 90, a partir em parte da Constituição, em parte pelo próprio processo político, né? Então o SUS, o Bolsa Família,
a universalização da educação básica, essas coisas todas. Mas a própria expansão do sistema universitário tem um custo alto fiscal. A UNB, por exemplo, expandiu um bocado na década passada. E ao mesmo tempo aquele monte de subsídio, que a gente já discutiu o custo. Mas o subsídio não pega gasto primário. Mas é gasto, né? O dinheiro vai afetar a dívida pública de alguma maneira. Então você começou a chegar nessa situação crítica. Em algum momento o governo ficou com um dilema. Ele tinha que expor a fragilidade das contas públicas e pedir ao Congresso autorizações especiais para gastos, mais ou menos como o presidente Bolsonaro tentou fazer ano passado, aquela confusão, o Congresso não vai dar autorização, o governo vai ficar sem dinheiro. Então, era enfrentar um drama desses e talvez até mudar alguma regra fiscal ou discutir a regra fiscal. O governo, talvez para evitar esse atrito, ou talvez por outros motivos, achando que não era um problema tão grande, o governo começou a usar uma prática que é o seguinte: você não repassa o recurso para o banco. Vamos supor que você tem lá um convênio com o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil emprestar ou fazer alguma política do governo. Crédito subsidiado, políticas de governo que vão ser implementadas pelo Banco do Brasil. Um exemplo bom é o Bolsa Família. A Caixa Econômica que faz a operacional do Banco Família, do Bolsa Família. Então, o governo, como é que funciona em tese? O governo manda o dinheiro para a Caixa paga as pessoas. Mas reparem que esse tipo de estratégia tem riscos. Pode ser em algum momento que um cara lá no interior do país, numa região distante, você pode pensar no Nordeste, o Norte às vezes tem umas distâncias horrorosas, o cara tem que pegar até barco para chegar na agência, e ele fez tudo isso para chegar na Caixa, pegar o Bolsa Família dele, e aí o dinheiro que o governo mandou não deu, porque o governo faz uma estimativa, às vezes o cara não pega todo mês, deixa juntar alguns meses e tal, e aí o governo não deu, simplesmente não deu. A demanda daquele mês foi maior que o governo tinha mandado. Opção 1, diz pro cara, seu dinheiro não está aqui, volta, vem buscar semana que vem. O custo social disso pode ser muito alto, principalmente em regiões muito pobres. Não é que o cara no caminho para o trabalho passou lá na agência, que fica no caminho dele, ou no caixa que fica, e foi olhar. Não, o cara teve um custo alto de deslocamento e tal. Então, o que a Caixa Econômica faz? A Caixa Econômica paga. Ela paga, isso cria uma dívida do governo com a Caixa, só que essa dívida não está bem contabilizada, porque ela é uma dívida muito temporária, ela é uma coisa que é para ser passageira, ela é um ajuste de caixa, digamos assim. Faz um pequeno ajuste de caixa e essa dívida acaba sendo solucionada. Esse é o conceito da operacionalização desses programas. Tem programa assim no âmbito do PSI, teve programa assim, PSI eu acho que tem com o Banco do Brasil, tem com a Caixa, tem vários programas que fazem isso. Qual foi digamos assim, a malandragem? Qual foi a sacada que tiveram? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar acumular essa dívida com o banco que está executando o programa, porque aí a gente tem recurso para ir tocando outros programas sem ter que dar o sinal de alerta de problema fiscal grave e correr para o Congresso e dizer: Congresso, vocês precisam fazer uma alteração aí na lei ou fazer alguma coisa para mim. Então é um pouco o uso do negócio. E começou-se então a fazer essa operação. E essa operação ela não é de registro óbvio, não é como outras operações que o governo emite um título e que esse título fica muito explícito, a gente sabe o que está acontecendo. Não. Era uma operação quase que dentro da burocracia, difícil, ou pelo menos não trivial de enxergar. Por isso o nome pedalada, porque tem uma espécie de drible, você dá um drible ali na legislação. Reparem que a prática é comum, e é comum porque tem esses desequilíbrios. O que complicou não foi o desequilíbrio temporário que acontece um pouquinho acima, às vezes ficava para cima, às vezes para baixo, às vezes o governo mandava mais do que o pessoal pedia, às vezes mandava menos, e você tinha esse equilíbrio. O que aconteceu foi um uso sistemático disso, um uso sistemático desses recursos para financiar, e esses atrasos foram virando uma bola de neve, de maneira que aqueles valores que eram irrisórios ficaram muito grandes. Está aqui o que foram as pedaladas. Então, quando dizem, a pedalada sempre teve. Teve, mas olha o comparativo.
no governo Fernando Henrique, tudo ali encostado no zero, subindo e descendo, no governo Lula, até que aqui começa a subir, 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 e no governo Dilma chega a um acumulado de quase 60 bilhões de reais. Então, aqui começa a se desconfiar o seguinte: o governo está deliberadamente usando dessa manobra para gastar mais do que é autorizado pelo Congresso e não passar recibo da verdadeira situação fiscal do país. Isso começou a ser discutido mais para trás, uma discussão muito técnica entre economistas, mas que já tinha essa reclamação: olha, isso é perigoso, isso é perigoso. Eu acho que talvez um dos economistas que mais se destacou nesse debate foi o Mansueto Almeida, um economista do IPEA, com passagens pelo Ministério da Fazenda no governo Temer e pela economia no governo agora do Bolsonaro, mas que saiu, eu acho que vai fazer a vida no setor privado. Mas é um cara muito competente, um cara, não é porque ele é do Ceará, não, a gente tem o nosso grupo do Ceará, mas é um cara que começou a alertar para várias manobras fiscais. Essa aqui foi só a que ficou mais famosa. O tamanho da pedalada que assustou, né? Quer dizer, essa subida aqui, que diz o que é diferente do... que na verdade começa aqui o efeito. Aqui, né, já começou a ficar esquisito, começou a ter essa tendência de alto, que era para ser um sobe e desce, virou uma subida mesmo, e o governo sempre usando desse artimanha para financiar outros gastos, atrasando os gastos com esses bancos. Na prática, o que estava acontecendo é que os bancos federais estavam financiando o governo federal. Não era, de novo, um desequilíbrio passageiro das contas, que eram vai e volta, sobe e desce. Não. Claramente era um financiamento, era como se o governo estivesse se endividando perante esses bancos para tocar outras operações. E esse tipo de financiamento é expressamente proibido por lei. Esses bancos não podem financiar o governo federal. Então é aí que está o nó da questão, e por isso que uma questão que era árida e não chamava a atenção de ninguém, ela começa a chamar a atenção na hora que percebem a possível ilegalidade desse tipo de manobra econômica, né? Quer dizer, alguns vão dizer uma fraude fiscal, outros vão dizer uma contabilidade criativa. O nome tem um pouco as suas simpatias, né? Quem é mais simpático ao governo vai dizer, foi uma criatividade nas contas. Quem é menos antipático, talvez, foi pedalada, foi fraude mesmo e tal. Essa discussão ganhou uma dimensão muito maior do que normalmente ficam esses debates entre economistas, porque acabou servindo de base para o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Né? Ela foi acusada de estar deliberadamente fraudando as contas públicas para burlar o Congresso e gastar sem essa autorização. Essa foi a acusação. Houve o andamento do processo, é um processo que é complicado porque ele não é apenas jurídico, ele tem um elemento político, todo mundo sabe disso, mas o fato é que, dado o andamento do processo, os responsáveis por julgar a existência de crime de responsabilidade por parte da Presidente da República julgaram que houve o crime. Eu não vou aqui... a questão não é entrar nesse debate. Eu sei que há quem acredite que houve, há quem acredite que foi um golpe parlamentar, um golpe branco para tentar derrubar o governo do Partido dos Trabalhadores. Assim, eu tenho a minha avaliação, na minha avaliação, que é pública, eu já coloquei, houve sim um crime de responsabilidade. Eu acho particularmente muito grave o governo... eu acho grave quando o governo gasta demais, ponto. Mas é grave, mas não é um crime, é um problema econômico. Mas tentar driblar o Congresso é muito perigoso. Mas é só a minha opinião, eu registro para a questão de transparência, para depois não... tá escondendo. Eu não estou, não. A minha opinião é essa, mas eu entendo que existem opiniões diferentes e que essa discussão ainda vai render muito, mas talvez menos... uma discussão mais... um pouco mais, talvez, amena, mais fria do que aquele embate que aconteceu na época. É normal que aconteça, é absolutamente normal, da natureza de uma sociedade livre, que as pessoas discordem e se acusem, mas o ideal também é que, de um certo momento, isso passe e o Brasil volte. As coisas estão voltando de alguma maneira, talvez até por bem, não sei. Aí é outra questão também,
Já está muito polêmico esse vídeo para botar mais polêmica. Mas entenda o que foi a pedalada. A pedalada, então, é isso. Essa manobra ordinária de o dinheiro que o governo manda nem sempre é suficiente para arcar com a despesa do operador, do banco, e o banco assume a despesa para não ter que suspender o programa, e depois o governo se ajeita. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, e de um certo momento começou a ficar crescente, e começou a ficar a ideia de que o governo estava deliberadamente usando esses bancos para se financiar, uma manobra proibida por lei. Bom, aqui é a decomposição das pedaladas. Banco do Brasil é esse mais rosinha. Caixa Econômica é esse marronzinho. Aqui é muito Bolsa Família, né? Aqui é muito do Bolsa Família. FGTS é a Finame, né? A Finame, junto com o BNDES, era o operador do PSI. Então tá aqui a decomposição das pedaladas. Você vê que é generalizado. Você começou a usar tudo que é banco para poder financiar o governo. Foi aí que veio a confusão. Bom, do ponto de vista político, não precisa nem falar. Jogou o Brasil numa tensão gigante, casou com a Operação Lava Jato, que também vinha num impacto político muito grande. As coisas se encontraram em 2015, a Operação Lava Jato denunciando irregularidades e desvios e atos de corrupção na Petrobras, em alto escalão do governo federal, junto com a questão da pedalada, gerou uma tensão política, houve o impeachment da Dilma, e de certa forma essa tensão continua até hoje. Mas esse é o lado político da coisa. Do lado econômico, o problema é que, de repente, começou a se ver que a situação fiscal do Brasil era muito pior do que parecia. O governo teve que reconhecer isso e teve que pagar essa diferença para sair da ilegalidade, né? Então, isso aqui é ilegal, então você teve que pagar, daí que vem essa queda gigante de uma hora para outra, quando o governo diz, realmente, eu abusei, eu vou ter que pagar, o próprio governo lá da Dilma, eu vou ter que pagar esse negócio. Então, isso impacta a economia. Então, essa descoberta, entre aspas, porque sempre se soube, havia essa discussão, mas era uma discussão muito técnica, até que foi crescendo e chamou a atenção dos órgãos de controle e dos políticos, etc., ela teve alguns efeitos ruins. Ela traz descrédito às contas públicas brasileiras. As pessoas disseram, dá para confiar nos números do Brasil? Isso é muito ruim, porque tradicionalmente os números brasileiros são bons, são números confiáveis. O IBGE é um instituto muito respeitado, muito respeitado. Claro que você pode fazer uma crítica pontual a uma pesquisa ou um método de apuração. Isso é absolutamente normal e saudável. Um instituto respeitado não quer dizer um instituto que não pode ser criticado de forma nenhuma, né? Essa aí já é uma questão, talvez, assim, algumas religiões podem ter isso, mas, né, o infalível e tal, mas é um instituto republicano, um instituto de pesquisa, então você pode ter críticas pontuais, mas como um todo é um instituto que as pessoas respeitam no Brasil e exterior, é um instituto que gera muitos números importantes, as contas nacionais, o IPCA como medida de inflação, a PNAD, que é uma pesquisa a domicílio, que faz um raio-x das famílias brasileiras, a POF, que vê o orçamento. Então, assim, o Brasil tem uma fama de dados, né? É importante, o Tesouro tem uma geração de dados, o Tesouro Nacional, que é boa, a Previdência. Então você tem uma boa tradição. E aí você botou um ponto de interrogação num dado crítico, que é o lado fiscal. A gente já falou várias vezes nesse curso como o lado fiscal é importante até para a credibilidade da moeda do país. E se você bota um ponto de interrogação se aquele número é verdadeiro, há um mal-estar, as pessoas começam a duvidar. Efeito prático disso. Depois desse problema todo, quase não se usou mais o conceito de dívida líquida no Brasil, que era um conceito que a gente usava muito aqui no Brasil. A gente passou a usar bruta. A dívida bruta é o que deve mesmo, você não desconta dos créditos, né, dos ativos. É um número mais difícil de manipular, é um número mais difícil de você alterar do que a dívida líquida, né? Então esse é um efeito colateral. Então, e por outro lado, a crise fiscal ela fica explícita de todo jeito, porque a casa caiu, digamos assim, né? Você não tem mais aquela manobra. E aí você vê o que aconteceu na dívida pública, dívida bruta do governo geral como proporção do PIB. Esse número é do FMI, é diferente do Tesouro. No próximo slide eu mostro do Tesouro para vocês.
Mas vejam essa subida aqui como é impressionante. Parte daqui era a projeção, essa parte final, mas essa subida aqui é uma coisa assustadora. A gente sai de um patamar de 50 e poucos por cento em 2014, é um patamar razoável, e vai para um patamar, e está indo para um patamar que com a pandemia pode chegar a 100%, e isso aconteceu em 6 anos. Ah, mas tá bom, esquece a pandemia. A gente estava num patamar alto já em 2019. Muito mais alto do que costuma ser o caso de países emergentes. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, é atípico, né? Quer dizer, você tem uma queda da dívida, da relação dívida-PIB aqui por 2010, ela meio que se equilibra e de repente dá essa disparada. Esse é o critério do Tesouro Nacional. Esse gráfico é um boletim do Tesouro. Eu fui lá e trapaceei, peguei deles, né? Mas eu disse para um dos caras que eu ia pegar, porque era um gráfico muito bacana. Esse aqui foi em 2017, então isso aqui é projeção. Essas projeções, na realidade, esqueçam. Com a pandemia, isso aqui deu um pulo, a gente deve estar chegando a 100% daqui a pouco, mas aí tem muito efeito de pandemia. Mas está aqui a disparada. Você sai de 51 para 74 muito rapidamente, né? Muito rapidamente. Esse é o método do Tesouro, esse é o número oficial do Tesouro Nacional. Então esse é o problema. A situação fiscal agravada pelo reconhecimento das pedaladas, pela crise que afeta a arrecadação do governo, né? A arrecadação cai, e aí que o resultado primário fica ruim mesmo, e agravado por essa falta de confiança e por esses 60 bilhões que tiveram que entrar, você acaba gerando o impacto fiscal grande, gerando esse desafio. Aqui está vários países emergentes, são dados do FMI, então tem emergentes da Ásia, emergentes da Europa, emergentes da América Latina, nós, né, América Latina e Caribe, a dívida como proporção do PIB, a média 2015-2017, dados do FMI. Para pegar um pouco esse período que a crise estourou, né? Quer dizer, você teve 2015, 2016 os anos críticos, mas eu botei 17 também. O Brasil é o terceiro. Só quem tem dívida maior que o Brasil é Ucrânia e Sri Lanka. Quer dizer, é esquisito, né? Esse salto que a gente deu, esse salto absurdo que a gente dá. Então a gente está aqui com 78, Sri Lanka, a gente é 78,06, 78,86, 82,26. O lugar que a gente devia estar era por aqui, perto dessa faixa aqui do México, né, onde estava a Argentina nessa época, onde estava o México. A Polônia está aqui 53, que era alta, não era baixa não, estava aqui na parte de cima, mas não era um negócio tão longe do resto. Então, de fato, a bomba fiscal, ela aconteceu, ela estourou junto desse reconhecimento de pedalada, junto da crise política, crise econômica, tudo muito complicado. E, como nós sabemos, crises fiscais muitas vezes complicam a inflação. Então, a pedalada, além de não evitar o problema fiscal, foram base para o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff e acrescentou uma crise política à crise econômica que já estava aparecendo. E para complicar tudo mais ainda, a inflação ameaçou sair de controle. Essa é a inflação no Brasil, medida pelo IPCA, que é a medida oficial do governo, do Banco Central. Reparem que a gente vinha nessa faixa de 6, tem esse 6,50, que é aquela batida na trave que a gente falou, voltou, mas em 2015 ela passa de 10%. Ela passa de 10%. E dá um susto danado na gente, dizendo, e aí? Além de... Quer dizer, vamos ter um descontrole inflacionário de novo? As projeções para 2016 sugeriam uma inflação mais alta do que aconteceu, mas em 2016 você tem uma mudança de governo, o novo governo anunciou um compromisso sólido com a disciplina fiscal, tomou medidas importantes para, digamos assim, dar credibilidade a esse compromisso. O Banco Central mudou de direção também, saiu o presidente Tombini, que foi na época da presidente Dilma, e entrou o presidente Ilan Goldfein, que entrou então com uma outra pegada, aquela renovada, né, sem um passado que pudesse o comprometer. Ele correu para ganhar a confiança do mercado e, de fato, você tem uma estabilização muito forte, a ponto de já em 2017 a inflação está bem abaixo até do que estava antes da crise. Então você conseguiu segurar a inflação. Mas em 2015, tudo isso aconteceu em 2015. Esse salto,
Você dá o super salto, ela já vinha jogando para cima, mas o super salto 2015, quer dizer, você saiu de 56, 65, 70 no intervalo, a gente está falando de 15 pontos do PIB, é uma coisa gigante. As pedaladas foram reveladas e tiveram que ser ajustadas em 2015. A inflação sai de controle e tudo isso com o povo na rua pedindo o impeachment da presidente. Não eram anos fáceis. E talvez aqui, como eu disse, a gente está chegando perto da atualidade, né? Então vocês devem lembrar, vários de vocês, talvez tenham até ido para a rua, seja pedindo o impeachment da presidente, seja defendendo a presidente e chamando de golpista quem pediu o impeachment da presidente. Mas talvez vocês tenham se envolvido de um dos lados dessa disputa, cada um do seu, a gente não vai brigar por causa disso, por favor. Então está aqui a inflação, e aqui a inflação acumulada em 12 meses para você ver o movimento e ver claramente o pulo e a queda que houve, que foi muito, muito drástica. Então nós chegamos nesse momento crítico, né, quer dizer, da economia, com a crise. Nós aventamos aqui nesses nossos vídeos e discutimos as possibilidades, vimos dados. Nós falamos de 3 hipóteses importantes: a má alocação de capital, que hoje o atual governo, a atual equipe econômica considera essa má alocação como um elemento importante para a crise e tem como prioridade, inclusive, pelo menos assim, é claro que a prioridade do discurso é a prioridade dos fatos. Do fato é sobrevivência, é jogo político, mas se você pegar os documentos, principalmente da Secretaria de Política Econômica, tem uma ênfase forte em má alocação e medidas para reverter essa má alocação. Nós vimos a questão das commodities, é uma coisa que depende mais do resto do mundo, não é interna ao Brasil, e como que pode ter afetado também esse movimento, e vimos a questão fiscal, que foi o estopim da crise, tanto do ponto de vista econômico, né, a necessidade de ajuste, a mudança do governo do discurso do governo da presidente Dilma, que sempre minimizou ou até negou o problema fiscal. Em 2015, já no final de 2014, para ser sincero, começa a ter que tomar medidas duras de corte de gasto, as medidas não fazem efeito, muda o perfil do ministério em 2015 com a chegada do ministro Levi, um cara associado a cortes, a disciplina fiscal. Reza a lenda que o ministro Levi antes era conhecido como Joaquim Mãos de Tesoura, porque era muito... Tem um filme, né, do Mãos de Tesoura, só que ele fazia corte de gastos. Tensa a relação do ministro com o governo. Eventualmente o ministro cai, chega o Nelson Barbosa, nosso colega aqui de Departamento de Economia. Não sei, talvez aqui alguns tenham feito curso com ele, então é nosso colega. Mas o Nelson, mesmo o Nelson não compartilhando talvez da visão do Levi de urgência de ajuste fiscal, ele, quando foi ministro, por pouco tempo, mas ele levantou a questão. Quer dizer, não dá para avaliar muito bem o ministério do Nelson, um ministério muito complicado, com o impeachment já andando muito forte, mas ele também fez o discurso forte de ajuste fiscal, tomou medidas de ajuste fiscal, mostrando que, pelo menos ali, havia um reconhecimento de economistas mais próximos do governo, mais distantes do governo, mais heterodoxos, mais ortodoxos. Muito, claro que sempre tem gente que discorda, mas havia um entendimento que o problema fiscal era grave e medidas teriam que ser tomadas para o ajuste fiscal, sob pena daquela inflação que subiu em 2015 não descer mais. Então, era preciso recuperar a confiança das pessoas, do mercado, alguns dizem, nas contas públicas brasileiras. Não apenas nos números, que estavam abaladas pela pedalada, mas como na capacidade do governo gerenciar essa dívida. Então esse era o drama lá daquele momento. Essa foi o começo da crise. No próximo vídeo nós vamos falar do desenrolar da crise, como é que ela começa, impacto no PIB, e aprofundar um pouco essa discussão da crise, né? Nos vídeos anteriores, então, a gente começou com o tripé, falando da nova matriz, como é que ela altera o tripé. A nova matriz é um pouco complicada, porque ela nunca foi oficialmente apresentada como a sucessora do tripé, às vezes convivia, às vezes não. Depois nós falamos de algumas explicações que podem colaborar para entender o que aconteceu. No próximo vídeo nós vamos falar da crise propriamente dita. Muito obrigado pela atenção de vocês.